Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo a mais uma aula de vinho em formato de podcast. Eu sou o professor Marcelo Vargas, nós vamos rodar a vinheta e já vamos para o conteúdo. Então sejam muitíssimos bem-vindos para uma aula muito especial, uma das minhas favoritas, uma das minhas regiões favoritas, um dos meus vinhos preferidos de todo mundo, e eu sou completamente apaixonado por vinhos brancos. Eu sou completamente apaixonado por vinhos, né? Mas vinhos brancos eu tenho uma predisposição e um carinho muito mais que especial. E o que nós estamos falando, ou do que nós vamos falar hoje? Nós vamos falar sobre Chablis. Chablis é uma sub-região da Borgonha, né? Se a gente considerar a Borgonha uma região de vinhos e uma das mais importantes do mundo, né? A França tem uma referência e um destaque muito grande para a Borgonha, porque a Borgonha dá o direcionamento para a grande referência dos vinhos tintos de Pinot Noir e vinhos brancos de Chardonnay. E Chablis, gente, tem uma função no mundo extremamente importante para quem gosta de vinho. Extremamente importante. E principalmente para quem gosta de vinho mais fresco, vinhos mais diretos, vinhos mais com menos peso, com menos madeira. E foi isso que colocou Chablis em destaque no mundo. Então, Chablis fica na Borgonha, a gente já vai ver isso, e é exclusivo para vinhos brancos. Esse é um primeiro ponto para a gente já pegar a referência de Chablis. Chablis só faz vinho branco. E vírgula, só faz vinho branco com Chardonnay. Ou seja, os vinhos de Chablis eles são 100% Chardonnay. São 100% vinhos brancos. E isso já seria algo de bastante destaque, porque se a gente pensar no mundo, são poucas as indicações geográficas no mundo que são exclusivas para vinhos brancos. E são poucas que são exclusivas para uma única uva, um único varietal. E isso é um destaque, já por si só já seria uma grande referência. Só que além disso, Chablis se destaca por um estilo de vinho, que é branco, claro, mas muito mais direto, vinhos muito mais frescos, vinhos pouco mais cítricos, vinhos com tensão ácida, vinhos com menos influência da madeira, mas vinhos com muito sabor e com muita persistência. Muitos dizem, inclusive, que Chablis ele é vinho branco, mas a sua acidez tão destacada, ele causa uma sensação, inclusive, de adstringência, uma sensação de textura na boca diferente. E esse é um dos grandes destaques de Chablis. E quando a gente prova um vinho de Chablis, a gente já tem um entendimento do que é essa região, do quanto ela pode entregar e do quanto ela pode ser distinta pelos seus vinhos. Bom, eu vou provar um vinho com vocês e vou provar um vinho bem especial. Eu vou provar, eu selecionei 2 produtores que chegam aqui no Brasil, de Chablis. Tem uma grande vantagem de Chablis, antes da gente, né, seguir aqui no nosso conteúdo, que Chablis é Borgonha, só que os vinhos de Chablis brancos da Borgonha, ou seja, são vinhos brancos que fazem parte da Borgonha. De modo geral, Chablis são vinhos que são muito conceituados, mas eles têm um preço médio um pouco menor do que os vinhos da Borgonha brancos mais caros. Querem um exemplo? Chablis Grand Cru, de modo geral, ele custa menos que os outros Grand Crus brancos da Borgonha. Corton Charlemagne, né? Os Montrachet. Então os Chablis Grand Crus eles custam menos. Os Chablis Premier Cru eles custam menos do que grandes Premier Crus brancos da Borgonha. Então já tem uma vantagem quando a gente fala de Chablis, além do seu estilo e característica, também no preço. Tá, não estou dizendo que Chablis é barato, porque Chablis é Borgonha e não existe vinho da Borgonha barato. E se vocês encontrarem vinho da Borgonha barato, é cilada.
Porque Borgonha não é barato. Borgonha é uma das regiões mais conceituadas no mundo e ela se valoriza muito. Eu escolhi e vou provar com vocês um Chablis AOC clássico, né? Clássico, um Chablis AOC, né? Apelação Chablis Contrôlé, o Village de Chablis. E até escolhi um outro produtor aqui, um Premier Cru, do Charlie Nicole. E eu vou provar com vocês o Domaine Frevre. Quem traz para o Brasil, inclusive, é a Cellar, importadora. O Charlie Nicole, quem traz é a VMM Vinhos. São dois produtores que eu gosto bastante. E eles têm preços um pouco mais, vamos lá, justos. Frevre na faixa de R$300. Premier Cru do Charlie Nicole na faixa aí dos seus R$500, um pouquinho mais, um pouquinho menos. Só que porque eles entregam, é muito significativo. E por que eu escolhi esses dois produtores? Porque esses dois produtores são vinhos incríveis e eles não passam por madeira. Ou se passam, não o caráter da madeira não influencia. Eles não querem a influência da madeira. Isso é muito característico em muitos dos vinhos de Chablis. Eles não querem a influência da madeira aparecendo no vinho. São poucos os produtores de Chablis que querem aquela madeira pesada, aquele caráter de muita manteiga, aquela nota cansativa, que muitas vezes os vinhos têm em alguns lugares do mundo. Porque é fácil passar um vinho por madeira, para ele ter caráter de madeira. Agora, é difícil o vinho ser bom, ter a madeira integrada, e mais do que isso, né? É até muito difícil o vinho ser bom e entregar características e ser bem complexo sem a passagem por madeira quando a gente fala de Chardonnay. E o mundo se acostumou a tomar Chardonnay com madeira. Eu não estou dizendo que Chardonnay que passa por madeira é melhor. Não, não é isso. Tem grandes Chardonnays que passam, grandes Chardonnays que não passam, mas Chablis lida melhor com a madeira como um todo. Então, quando passa por madeira nova, é pouca quantidade, é pouco tempo. Ele quer preservar esse caráter primário do vinho e esse caráter mais relacionado com a região do que necessariamente com a madeira. E eu servi uma dose aqui do Domaine Frevre, né? Servi uma dose agora há pouco, né? Peguei o vinho na... nossa, perfil aromático incrível. Peguei o vinho na adega e já trouxe para cá, porque eu abri ele ontem para fazer uns testes de harmonização, enfim, né? E posso dizer para vocês que é um vinho... tá, na faixa de R$300, vamos lá. É um vinho de vinhas velhas, né? A gente tá vendo aqui, velho vinhos. E é a Chablis Village. E a gente já consegue ver... Deixa eu mostrar aqui para vocês, né, um pouquinho melhor. Que é um vinho que tem... Bom, é um vinho tranquilo. Ele é um vinho sem nada, completamente límpido. Sem nada de resíduos, de borra. Ele é um vinho com uma intensidade para vinho branco. Vamos lá, chegando em média. É um amarelo, palha, né? Então, uma tonalidade um pouquinho, passando um pouquinho de palha, mas ainda a palha define bem. Só que o que mais interessa é nariz e boca. E no nariz, um perfil aromático médio mais, sem agitar a taça. Esse caráter de um limão siciliano bem maduro. Ele tem um toquezinho, um leve toquezinho resinoso. Ele tem um toquezinho daquele capim cidreira, delicioso. Tem um leve toquezinho de chazinho floral. São uma delícia. Ele tem um leve toquezinho também de própolis. Nem é própolis, ele é mais assim para uma... Sabe aquele favo de mel? Ele tem um toquezinho de favo de mel. Delicioso. Vamos agitar a taça 3, 4 voltas. Aí esses aromas ficam mais intensos e o perfil aromático vai mudando um pouco, que também é legal para vinhos, né? Esse vinho passa 18 meses em Surly. Ele passa 18 meses em contato com as leveduras para trazer mais complexidade. Então ele tem essa notinha, não chega a ser um aroma de levedura, mas ele tem um leve aroma que remete a alguma coisa de uma leve massa tostada, sabe? Aquela casquinha de um doce. Ele remete um pouco àquilo, aquela crocânciazinha que cria, às vezes, naqueles doces que levam farinha. Ele leva um pouquinho, ele remete um pouquinho a isso. Sabe o que ele lembra também, esse aroma? Sabe aqueles doces que faz com massa podre, que eles chamam, né? E coloca aquelas tortas de massa podre com limão. Nossa, ele lembra um pouquinho desse aroma. E é delicioso. Vamos colocar na boca.
Em boca ele é seco. Ele tem acidez, muita acidez, mas sim, a gente saliva muito. O corpo dele é um corpo médio para médio mais, assim, tem volume de boca. Ele tem muito sabor. O álcool dele também é um álcool que ele é muito bem integrado, mas ele tá aqui, é um álcool médio, mas né, quase sumindo um pouquinho, mas muito bem integrado. E a persistência de sabor. Tô falando com vocês, eu tenho o sabor do vinho na boca. Tô sentindo o sabor do vinho. Não só a acidez que perdura bastante. E isso torna os vinhos espetaculares, porque quando a gente tem essas características, no caso de Chablis, que ele é um pouco mais ácido, e a gente tem essa acidez se destacando, mas tu tem o sabor acompanhando também, é impressionante, porque tu vai sentindo o sabor do vinho junto com a acidez do vinho, e essas características vão se complementando, e é delicioso. E sabe aquele vinho que a gente toma? Eu tô com ainda essa característica de favo de mel na boca, e até um toquezinho, assim, ele tem um final interessante que parece esse toquezinho meio de panificação. Sabe essa massa, um briochezinho que assou e a gente comeu e ficou aquele residualzinho de brioche. E é tudo gostoso e dá vontade de provar mais. Vou tomar mais um gole só por vocês, tá? Só por vocês, meus alunos queridos, que eu faço isso de provar esses vinhos com vocês, enfim. Vou provar algumas vezes. Essa é uma safra 2019, que é uma boa safra. A gente já vai dar uma olhada nas safras de Chablis daqui a pouco e tudo sobre a região. De um produtor relativamente pequeno e que faz os vinhos com muito cuidado, com bastante carinho. E aqui são vinhas velhas, e quando a gente fala de vinhas velhas na Borgonha, de modo geral, são vinhas aí que passam de 30 anos, né? São vinhas mais antigas. E esses dois produtores aqui são produtores de vinhas velhas. E as vinhas velhas, elas são menos produtivas e elas são mais. Os vinhos têm mais sabor normalmente, tem um pouco mais de intensidade, né? Eles acabam tendo um pouco mais de amplitude em características e isso é muito legal. Isso faz vinhas velhas ter esse destaque. E aqui esses dois produtores são de vinhas velhas, né? Tanto o Domaine Favre quanto o Charlie Nicole são dois domaines que se destacam e chegam bem aqui no Brasil, fácil de vocês encontrarem. Claro, só que é Borgonha, né, gente? É Borgonha. Persistência final desse vinho, ela é longa e o nível de qualidade desse vinho, olha, ele é muito bom para excelente. A gente fica tentando justificar esse vinho não ser classificado como excelente assim. Olha, a gente até consegue, né? Podia ser um pouco mais amplo, podia ter mais. A persistência é longa, mas podia ter mais sabores nessa persistência. Mas assim, é um vinho muito bom para excelente. Por isso que a gente fala, né? Vinhos de alta qualidade, produtor faz toda a diferença. E aqui são dois produtores que não usam madeira, de modo geral, nesses vinhos, e a qualidade é extremamente alta. Mas imagina, né, gente? 18 meses em Surli para o vinho ir pegando essas características e ter mais volume de boca, ter mais sabor. Então, cuidado que os produtores têm. Produtores fazem toda a diferença no mundo, mas também na Borgonha. Na Borgonha, produtor é fundamental. Ah, ok, qualquer lugar do mundo. Esses são dois produtores, vocês podem comprar qualquer vinhos deles, desses dois aqui, que eles vão entregar muito bem, e são produtores exclusivos de Chablis, tá? São dois produtores pequenos, Charlie Nicole ainda menorzinho, e são vinhos que vocês podem comprar que tem uma qualidade muito, muito alta. Agora é Borgonha, né? Borgonha não é barato. E pra gente entender um pouco mais, eu vou, durante a aula, provando um pouco mais com vocês, vou voltando nesse vinho pra gente fazer mais alguns testes de degustação, porque ele tá esquentando, né? Até pra vocês verem aqui, né? Ele tá esquentando, ó. E vai ganhar um pouco mais de temperatura e vai ganhar um pouco mais de amplitude. Ok? E é muito legal, assim. O teor de álcool desse vinho vai ser na faixa dos 13%, provavelmente. Ele é muito bem integrado, mas tu sente esse peso um pouquinho maior dele em boca. Ó, 12,5, nem é 13. 12,5% de álcool. E assim, o peso que esse vinho tem, ele é muito legal, né? E o álcool faz um trabalho importante aqui também. Ele dá mais peso pro vinho, além dessa parte estrutural dele, da própria surli, né? Do próprio batonagem que eles fazem, né? Essa decomposição de leveduras. E 12,5, olha, é extremamente gostoso. E até parece que ele tem um pouquinho mais, assim, mas é tudo tanto na característica desse vinho que o álcool aqui é mega integrado. E Chablis, a gente já falou, né? 100% Chardonnay,
100% vinhos brancos e tem as suas peculiaridades. E a gente vai entender um pouquinho agora. Deixa eu botar aqui os vinhos para poder também ver eles aqui, né? Bonitinhos aqui, tá? Vou deixar aqui para vocês, tá? E aqui eu vou deixar a tacinha e vou... Eu vou ter que ir provando o vinho durante a aula, porque... para ir dizendo para vocês como tá. Só para deixar vocês felizes. Bom, o professor faz isso para deixar os alunos felizes. Então, o professor vai provando aqui esse Chablis maravilhoso aqui durante a nossa aula de hoje. Pois bem, Chablis é uma cidade e é uma apelação. Na verdade, não uma, mas em Chablis tem 4 apelações. Se a gente puder tentar simplificar assim para vocês, né? Mas eu vou explicar elas para vocês com carinho. Chablis tem desde o famoso Petit Chablis até o famoso Grand Cru, ou os Grand Crus de Chablis. E aí a gente vai entender um pouquinho que os Grand Crus de Chablis são 7 climats, mas é um único Grand Cru. Lembrando que a Borgonha tem 33 Grand Crus, e um desses 33, é Chablis Grand Cru. Certo? Mas, nesse Chablis Grand Cru, são 7 climats diferentes. Climats são aquelas áreas geográficas de consistência, né? Geográfica, de terroir, de clima, de solo, tudo mais, consistente e que é demarcada dentro da Borgonha. Já vou explicar isso para vocês com um pouco mais de calma. E dentro de Chablis, a gente tem a apelação Chablis e a gente tem as apelações Chablis Premier Cru. Né? Esses Premier Cru aí, que para mim são os grandes achados da Borgonha. São grandes achados, assim... Gente, anotem essa dica de ouro. Se eu tivesse, assim, ó, 5 segundos para falar de Chablis para vocês, eu ia falar assim, ó. Chablis, norte da Borgonha, solo calcário, argila calcário, 100% Chardonnay, 100% vinhos brancos e comprem Premier Cru de Chablis, que são os melhores custos-benefícios da Borgonha. Eu ia falar isso para vocês. Porque são espetaculares. Os Premier Cru de Chablis, de bons produtores e de bons vinhedos, são espetaculares. E tem preços menos caros que a maioria dos Premier Cru da Borgonha. Essa é uma vantagem, tá? Essa é uma vantagem de Chablis. Mas vamos entender tudo. Vamos entender tudo sobre a região. Vamos desbravar a região com um pouco mais de atenção. Bom, vamos lembrar, né? A Borgonha, ela ficou famosa pelos seus vinhos e também pelo seu conceito dos resgates dos vinhos orgânicos e biodinâmicos. Então, a maior parte hoje dos vinhedos da Borgonha, e isso inclui os vinhedos de Chablis, são vinhedos orgânicos e biodinâmicos. E a gente sabe, eu adoro esse conceito, eu adoro os conceitos de vinhos orgânicos e biodinâmicos. Eles não são conceitos que são autossuficientes no sentido de qualidade. Ou seja, precisa ser bons produtores para fazer bons vinhos, indiferente do caminho que eles escolhem, né? Se é convencional, se é de menor intervenção, se é orgânico, se é biodinâmico, se é natural, seja o conceito que for. Mas o que acontece de modo geral nos vinhedos orgânicos e biodinâmicos é que o ecossistema, ele se equilibra a ponto de trazer um pouco mais de concentração nos vinhos, um pouco mais de qualidade nos vinhos de modo geral, certo? Vamos dizer, eu tomei vinho orgânico, biodinâmico, sim, vai acontecer, tá? Não é autossuficiente, mas o que acontece? A partir da hora que você usa menos defensivo, você faz com que a videira tenha uma necessidade maior de resistir, né? De conseguir amadurecer a uva, mas mais do que isso, né? De se adaptar àquele ecossistema, e ela vai ficando mais forte, mais resistente, e ela vai dando mais energia para as uvas, e essa maior energia para as uvas vai fazendo vinhos mais concentrados, mais complexos. Que é isso que a gente quer, tomar vinhos mais complexos. E a Borgonha ela é muito famosa, e Chablis é muito famosa por isso. Também está dentro desse conceito. E Chablis, gente, nos últimos anos, e assim falando rapidamente, né, de Chablis, a gente está vivendo um momento de aquecimento global. E esse aquecimento global, que ele é muito prejudicial em muitas áreas, ele também tem algumas questões relevantes, assim. Por exemplo, em Chablis, e vocês estão vendo aqui a tabela da Wine Enthusiast, que é a tabela de safras que eu mais gosto de utilizar, vocês vão ver que Chablis, nos últimos anos, se a gente pegar aí desde 2014, principalmente, a gente já vinha, né? Lá dos anos 2000, principalmente 2010 para frente, 2009 para frente,
Olhem a qualidade das safras, né? Ó, 96 pontos, 94 pontos, 95 pontos. 2013 foi um pouquinho ruim, 90, mas mesmo assim, né? Uma régua um pouco mais alta. E depois 95, 94, 95, 95, 94. Inclusive chegando a 2020 com 96 pontos. O vinho que eu tô provando com vocês, ele é um 2019, ó. 95 pontos a safra. Só que o que tá acontecendo lá? A Chablis, a gente vai ver que tem uma influência continental muito importante. Os invernos são muito rigorosos e frios. Os verões são relativamente quentes e ensolarados. Só que, como a gente está mais para o norte, o inverno ele acaba sendo muito intenso. E quando vai começar a primavera, a gente tem o risco de incidências de principalmente geadas, geadas negras, geadas tardias, depois granizo. E o que, que acontece? Como aqui a gente está numa região mais para o norte, aqui é mais favorável, as videiras se adaptam melhores às que têm ciclos precoces, que começam mais cedo, vão brotar mais cedo, florescer mais cedo, frutificar mais cedo e vindimar mais cedo. Então favorece ciclos precoces. Só que o que isso acaba acarretando? É que esses ciclos precoces, por começar mais cedo, tu pega o final do inverno, começo de primavera, e tu corre o risco maior de geadas. Então, por mais que a gente está vivendo safras melhores, no sentido de qualidade, a gente também está vivendo safras de menores volumes por incidências geográficas, por incidências de intempéries climáticas, intempéries de tempo, como geada, geada negra. Então os volumes estão diminuindo e safras melhores com qualidade aumentando. Então atenção a isso, tá, gente? Borgonha, de modo geral, está ficando cada vez mais caro os seus vinhos, porque os volumes estão diminuindo. Por mais que a qualidade desse volume menor que está acontecendo de vinhos seria um pouco maior. Então, atenção, minha dica para vocês é comprem Borgonha o quanto antes, porque vai ficar com volumes menores e cada vez mais caro. Então, corram para comprar Borgonha, tá? Atenção para vocês quanto a isso. Bom, falando um pouquinho rapidamente da história, e aí a gente passa da Borgonha como um todo pela questão dos monges cistercienses, e Chablis vai ter uma influência da igreja, mas também vai ter uma influência de vários outros pontos e várias outras questões, não só geográficas, mas também comerciais importantes. Tá, para a gente conseguir organizar isso, vamos falar o seguinte: aonde está Chablis? Chablis é uma área na França que pertence à região da Borgonha, mas que está muito mais perto de Champagne e dos vinhedos central do Saint-Loire do que necessariamente do restante da Borgonha. Aonde está a Borgonha? A Borgonha está aqui, ó. Marquei para vocês aqui no mapa em vermelho. Então tudo isso a gente tem a Borgonha aqui, né? Tanto aqui a gente vai ter a parte principal, entre aspas, da Borgonha, né? Que vai ser aqui a Côte d'Or, vindo até, começando lá em Dijon e vindo até aqui o Beaujolais. Aí passando, né? Pela Côte de Nuits, Côte de Beaune, passando pela Côte Chalonnaise, depois passando pelo Mâconnais. Pois bem, Chablis tá lá no noroeste da Borgonha. Aqui, ó. Aqui tá Chablis. Mais especificamente aqui, ó. E se vocês olharem, Chablis realmente está muito mais para o norte. Aqui está Chablis, ó. Vou botar aqui para ampliar para vocês verem. Ó. Chablis está aqui, ó. Então, o restante da Borgonha está aqui. Aqui de Dijon até Beaujolais. E Chablis está aqui no noroeste, bem perto de Sancerre, Puy-Fumé, bem perto de Champagne, da Côte d'Or. E o clima de Chablis, ele parece muito mais com o clima de Champagne do que necessariamente com o restante da Borgonha. E isso também, claro, vai dar o direcionamento para os vinhos. Então vocês percebam aqui, né, que Chablis é uma comuna
que dá o nome para as apelações aqui da região, porque na verdade as apelações de Chablis, elas envolvem 20 diferentes comunas, 20 diferentes cidades, uma dessas cidades bem na parte central é Chablis, e que dá o nome para apelação. E essas apelações, são 4 apelações, elas estão aqui, então, muito mais perto de Champagne e muito mais perto dos vinhos do Saint-Loire, né? Principalmente Sancerre e Fumé, que são conhecidas essas regiões pelos seus vinhos de alta acidez, de vinhos muito frescos, né? Seja no Vale do Loire com a Sauvignon Blanc, seja em Champagne com seus vinhos à base de Chardonnay, à base, né, de Pinot Noir, seus vinhos espumantes. Inclusive, Chablis pertence à Borgonha, tá, gente? Mas, inclusive, tem uma discussão que está acontecendo aí no mercado, que é Chablis já tentando dar o seu grito de independência. Eu não duvido, mexer nas apelações da Borgonha é muito complicado, tá? É muito lento, é muito difícil, porque eles têm um prestígio muito grande. Mas eu não duvido que em breve Chablis não se torne uma região separada da Borgonha. Então ficaria a Borgonha ali praticamente de Dijon até lá o final do Mâconnais, antes de começar o Beaujolais, né? E Chablis se tornando uma região separada. Hoje pertence à Borgonha, né? É o mesmo comitê, né? Ou seja, é o mesmo que é o BVB, ou seja, né? O Bureau Interprofissional de Vin de Borgonha. E ainda, né? Pertencente a esse conjunto, mas daqui a pouco não vai pertencer mais, tá? Podem ter certeza disso, eles estão discutindo, enfim, né? Sabe como é essa questão de mudanças? Vídeo que está acontecendo agora em Bordeaux, essa discussão enorme lá que estão, né? De apelações e tudo mais. Então eles mexem pouco, eles não querem. A Borgonha, desde os monges cistercienses, aquelas marcações que os monges cistercienses fizeram, praticamente é o que é aceito até hoje, né? Querem mexer menos exatamente para manter aí o prestígio. E esse prestígio aí, né, saliente e tudo mais. Pois bem, então a gente já sabe onde que é. A gente já sabe onde está localizado, então na parte central. Depois eu volto mais para a gente ver o mapa. E posso dizer para vocês o seguinte. E eu tive agora há pouquíssimo tempo em Chablis. A gente fez uma imersão lá, né? E vários professores aqui da BS Rio Grande do Sul, a gente passou e visitou vários domains, né? Visitou a região, mas percebam o solo de Chablis. Aqui a gente já tem um dos grandes destaques de Chablis. Vocês estão vendo lá atrás, ó, a comuna de Chablis. Vocês estão vendo vinhedos para um lado, vinhedos para o outro. E percebam, olhem essa foto, ela é muito emblemática, por isso eu coloquei ela. Prestem atenção em algumas coisas aqui. Primeiro, o solo com essas pedras calcárias. E aqui a gente tem uma mistura de solo que a gente chama de Portland, né? E um pouquinho de solo de Meridian. Vocês conseguem ver aqui essas pedras calcárias. Olha o tamanho dessas pedras aqui, certo? Mas percebam outra coisa. Percebam aqui que uma parte do vinhedo está ensolarado. Vocês estão vendo aqui? E aqui atrás, inclusive, se vocês olharem aqui esse outro lado, ó, também. E percebam que aqui, exatamente onde eu tô na foto, tá com sombra. Gente, em Chablis, assim como no restante da Borgonha, cada partezinha, cada área, ela é diferente. E não à toa que a gente tem, por exemplo, no Grand Cru de Chablis, a gente tem 7 climats diferentes. E dos Premier Cru de Chablis, a gente tem 40 climats diferentes. Porque cada areazinha, ela pode se expressar de forma diferente. Como vocês estão vendo aqui, uma parte tem sol e uma parte não tem. Essa parte que tem sol, o amadurecimento vai ser diferente. Não é que não tenha sol nunca aqui nessa parte. Mas a gente está vendo que tem uma área que tem mais sol. Exatamente porque aqui eram já... vamos lá. Já era na metade da tarde para o final da tarde. Então a gente está vendo que tem uma área que continua recebendo sol. Se você olhar os vinhedos lá do outro lado, inclusive aqui estão os Grand Crus, tá? Aqui que vocês estão vendo os Grand Crus. Aqui onde eu tô é uma parcela de vinhedo Premier Cru e aqui é uma parcela de vinhedo do Village, tá? Exatamente por isso, né? A gente consegue ver, tem uma separação, tem uma ruazinha aqui, né? Uma estradinha, uma pequena estradinha assim.
Já separando aqui duas áreas importantes e a gente já consegue definir por quê, né? Então, na Borgonha, e assim como acontece em Chablis, primeiro, um solo muito rico em argila calcária, em argila calcária, principalmente essa argila de Kimmeridgian e essa argila de Portland, muito rico em calcário, que aporta muita acidez, muito frescor para os vinhos, é um solo frio, e que aporta também muito esse caráter mineral. É muito característico de Chablis essa nota mais salina, essa nota um pouco mais mineral, essa nota um pouco mais que remete a alguma coisa salgadinha, que remete a alguma coisa meio de sílex, essa coisa meio de às vezes um leve defumadinho, e isso vai trazendo mais complexidade. Esse vinho que eu provei com vocês, o Ferré, ele tem um pouco menos, ele tem um toquezinho salino, mas ele tem um pouco menos, ele tem um pouco mais de peso, né? Ele tem um pouco mais de estrutura. Mas esse foi o grande diferencial de Chablis para o mundo. Por quê? Porque Chablis manteve a sua essência de vinhos brancos, mais frescos, mais ácidos e com menos influência da madeira. E isso nos anos, principalmente anos 90, anos 2000, isso ajudou a Chablis a ganhar muito mercado, porque era um contraponto importante aos vinhos chardonnays barricados e muito pesados e muito amanteigados e muito com aquele caráter, né, da baunilha que ganhava o mundo. Chablis foi um contraponto importante. Até por isso, hoje, que Chablis ainda tem, digamos que seja um pouco menos caro na Borgonha. Não é barato, tá, gente? Não é barato, tá? É um pouco menos caro do que os vinhos restantes da Borgonha. Mas essa foto eu botei porque eu achei que é muito legal para vocês verem. Primeiro o tamanho das pedras, né? Se comparem aqui, dá para ver pelo tamanho do meu tênis aqui. Olha o tamanho dessas pedras aqui. Vocês não conseguem ver bem a quantidade de argila e dessas pedras calcárias aqui. E dá para ver bem essa formação aqui de diferentes áreas, diferentes parcelas que a gente vai dar uma olhada. Tá. Situando no mapa. Chablis, então, a gente já viu. Tá lá, e aí vocês podem pegar esse mapa aqui, ó. Fica bom para vocês situarem, ó. Aonde pega. Chablis pertence, né, ao departamento de Yonne. É um departamento grande como um todo, né? São áreas grandes aqui. A Borgonha como um todo, né? E essa distância aqui dá para ver, a gente vê bem, né? Se a gente pegar aqui, tem mais de 100 quilômetros de distância do norte aqui da Côte d'Or até Chablis. Chablis como um todo mudou bastante, então Chablis... Eu tô vendo as perguntas de vocês, já vou responder, tá? Eu já vou trazer pra gente interagir aqui um pouco, responder algumas perguntas. Essa introdução ela é importante pra gente começar a abrir a cabeça para entender as macro-influências de terroir e depois algumas influências específicas. Chablis, gente, até o século XIX, vamos pegar aí 1800 em diante, Chablis era mais famosa pelos vinhos tintos. E a gente está falando aqui que a gente tá pertinho de Paris. E aqui, ó, se vocês olharem aqui nesse mapa, ó, vão ver que Chablis tá aqui, Paris tá aqui, coisa de 80, 90 quilômetros de distância. Então Chablis tá perto de Paris. Paris sempre foi o polo, é a capital da França, então sempre foi um polo de consumo bem importante. E Chablis era um importante fornecedor de vinhos para Paris no século XIX. Por quê? Por causa dos canais, porque em Chablis, na região como um todo, passam alguns canais, principalmente canais que vão ser afluentes do rio Serein, que é o rio principal que cruza Chablis, inclusive, né? Quando vocês forem a Chablis, na comuna de Chablis, vocês vão ver o rio cruzando a região. Aliás, boa parte dos melhores vinhedos de Chablis vão estar próximos do rio. E esses canais tinham possibilidade de navegação, então os vinhos eles eram escoados, eles eram levados de Chablis para Paris para ser comercializado. E o maior destaque eram os vinhos tintos, principalmente a base de Pinot Noir, a base de Gamay e outras variedades. Só que o que acontece? No final do século XIX, a gente vai ter a filoxera, né? A gente vai ter o problema da filoxera, que devasta os vinhedos aqui da região. Depois, a gente vai ter outros problemas, como, por exemplo, as ferrovias que foram criadas, e muitas dessas ferrovias que ligavam Paris a outras áreas da França passam pela região e eles arrancavam os vinhedos para instalar as ferrovias. Então isso fez a região ir mudando
o seu perfil de vinhos e reimplantando novas videiras e dando destaque para Chardonnay, que tinha uma adaptação muito boa. Vamos lembrar que Chardonnay, de modo geral, tem um ciclo um pouco mais precoce e se adaptava bem à região, porque não é uma uva tinta, porque a Pinot é tinta, então ela precisa ter um amadurecimento um pouquinho maior. Então as uvas brancas se adaptando bem, inclusive a Chardonnay começa a tomar conta da região. Pós Segunda Guerra Mundial, porque assim, as apelações de Chablis, elas vão ser demarcadas ali com o surgimento do Hinal. Então a gente está falando ali final dos anos 30. Então a Chablis já tinha seu direcionamento, já tinha seu destaque. Só que o que vai acontecer? Vai ter a Segunda Guerra Mundial, a gente sabe que a França, né, vai ser um dos países mais importantes aí dos aliados, vai ser inclusive, né, a Segunda Guerra vai ter seu grande ápice por causa da França, proteção da França aí para o mundo, contra o mundo, e a França, né, acaba tendo um impacto muito grande, os vinhedos vão começar também a ter uma mudança de valorização muito grande, começa a faltar vinho, algumas áreas têm uma vantagem um pouco maior sobre outras, e Chablis começa a se posicionar já como uma região demarcada, já como uma apelação desde o final dos anos 30. Bom, o que acontece? O mundo gosta da Borgonha, o mundo começa a tomar Chablis, o mundo começa a tomar vinhos e gostar desse estilo de Chablis mais fresco, mais leve, mais direto, né, muito mais cítrico, fazendo contraponto a esses vinhos amadeirados muito cansativos do Novo Mundo e de algumas áreas, sendo menos caros que os vinhos do restante da Borgonha, principalmente, né, se a gente for para os Grand Crus que a gente tem na Côte de Beaune. Pois bem, e Chablis ganha essa sua super diferenciação, e Chablis fica super destacado, mas ainda pertencendo à Borgonha, mas com um perfil muito diferente de modo geral. E vocês começaram a perguntar um pouco, né, desse conceito para a gente entrar nas referências de terroir de Chablis como um todo. E vocês olham essas fotos lindíssimas aqui, que são a primavera. Vocês estão vendo que a videira ainda está podada aqui, ela está começando a brotar, olha a brotação aqui da videira. Essas fotos com esses queimadores aqui no meio dos vinhedos. O que é isso? Isso aqui é tentando proteger os vinhedos de uma geada que vai vir e que vai queimar as videiras. E aí a gente chega na questão do aquecimento global, que vocês estavam perguntando como é que influencia. O que acontece de modo geral? O aquecimento global está fazendo os anos ficarem mais quentes e mais secos. E muitas vezes está fazendo essa diferença de temperatura, também está gerando mais geadas e mais geadas tardias. E aqui na Borgonha, principalmente em Chablis, que é mais para o norte e é mais frio, também tem um problema muito sério de geada negra. O que é geada negra? Geada negra é uma geada que vem muito forte e queima toda a brotação ou floração que tenha na videira. E isso faz com que a videira não produza naquele ano. Então, essas fotos que vocês têm visto desses últimos anos na Borgonha, e muito em Chablis, deles botarem esses queimadores aqui, que é uma foto que fica muito bonita, isso é um pepino, gente. Porque isso aqui é caríssimo de fazer, é uma mão de obra absurda para tentar salvar a safra ou uma parte da safra de Chablis. Porque vem a geada, queima e não tem safra. Então eles ficam botando queimadores quando tem uma previsão de ter uma geada, principalmente a geada negra, e é isso que também está impactando muito na diminuição das safras. O volume de safra tem diminuído em Chablis por causa disso. Mas por que aumenta a qualidade de modo geral? Porque de modo geral, os verões estão ficando um pouco mais quentes. Então tu tem uma maturação extra da uva que consegue ter um pouquinho mais de concentração, mas com volumes menores. Então não é bom ter menores volumes, porque isso torna mais caro, mais escasso. Então problemas muito, muito sérios que vêm acontecendo por causa dessa mudança aí de perfil como um todo, tá? Então atenção para isso. Pois bem, falando um pouquinho do que é as macro-influências de terroir aqui de Chablis, tá? Bom, primeiro, é um clima continental, a gente está mais para o norte da França, certo? Tem as estações muito bem definidas, principalmente o inverno é bastante frio,
A videira, ela entra num sistema de hibernação e de descanso bem profundo. Os verões são bem ensolarados, relativamente quentes, ou seja, ajudam bastante no amadurecimento. Tem alguma coisa de influência lá do Mar do Norte e do Atlântico, já um pouco menos, ele tem muito mais continentalidade, mas aqui a gente já em Chablis, a gente já não tem influência mediterrânea, ou seja, o Mediterrâneo faz pouca influência aqui, o que faz com que os verões, de modo geral, eles sejam um pouco mais intensos, ou seja, faz bastante calor em Chablis no verão, né? Só que os verões eles não são tão longos, eles são verões que eles acabam pela continentalidade encerrando um pouco mais cedo. Então por isso que também é importante, porque não adianta, muitas vezes a sobrematuração da uva não é tão interessante, apesar da Chardonnay ter um ciclo um pouco mais cedo. Pode ter, né, um processo de ajudar a ter estender um pouquinho a vindima, mas lembrando que sempre estender o período de amadurecimento sempre risco, né? Porque aí entra os riscos das geadas, não mais tão presentes, mas os riscos do granizo, a chuva de granizo, que é outro problema que pode acontecer aqui. Aí vem, quebra, arranca a safra, quebra a videira, quebra os cachos, destrói a videira como um todo, né? Então esse é um problema muito sério. Então riscos aqui são desses intempéries, principalmente geada e granizo, muito grandes, principalmente geadas. Se adapta então melhor para essas castas precoces, como é o caso da Chardonnay, e solos muito ricos em calcário, principalmente argilocalcários. E uma outra vantagem, a gente tem muitos chamadas vinhos aqui, né? São essas vinhas velhas, normalmente a partir de 25, 30 anos, que também diminui um pouco o volume de produção, mas aumenta um pouquinho a concentração das uvas. Fazem as uvas um pouquinho mais concentradas, um pouquinho mais intensas. Diferentes áreas, diferentes parcelas, diferentes perfis, como é a Borgonha, né? Aquela colcha de retalho de diferentes perfis de vinhos. E isso faz com que os produtores, de modo geral, vão ter no seu portfólio diferentes perfis de vinhos. Aqui o Domaine de Long de Paquis, que pertence, né, ao grupo Prochard, e vocês podem ver aqui, ó, que eles têm, né, Chablis clássico, né, o Chablis AOC, tem Chablis Premier Cru de diferentes vinhedos, tem Chablis Grand Cru, inclusive eles têm, né, o Mouton, que é um Grand Cru, que é um monopólio deles. Depois eu conto um pouquinho para vocês, fica lá entre os Grand Crus e pega duas áreas, dois climás de Grand Cru específicos. Mas isso faz com que os produtores eles tenham também diferentes perfis, diferentes áreas, e cada vez mais a gente vê Chablis exatamente isso, valorizando cada área específica. Ah, mas Premier Cru que tem direito a botar o nome do clima específico. Pois então, muitas vezes o que acontecia? Os produtores eles pegavam Premier Cru de diferentes áreas, misturavam e faziam um Chablis Premier Cru. E daqui a pouco não colocavam o nome do clima, porque é permitido fazer isso. É mesmo pegar Grand Cru. Tu pode pegar o Grand Cru Chablis, pegar diferentes parcelas, faz um blend de Chablis Grand Cru e só chama de Chablis Grand Cru e não põe o nome do clima. Também é permitido, certo? Mas, pois bem, isso cada vez é menos comum. Cada vez é mais comum as parcelas específicas, os climas específicos aparecendo. Por quê? Porque tem características diferentes. Tem perfis diferentes. Né? E isso é legal. E só pra gente avançar, eu vou abrir para responder algumas perguntas de vocês aqui. Primeiro, alguns conceitos de Borgonha que se empregam a Chablis é bem importante. Primeiro, o conceito de clima. Que eu tô falando clima. O que é clima? Clima é uma área geográfica dentro da Borgonha que vai ter uma consistência de terroir. Essa área, consistência por quê? Porque tem fatores geográficos, climáticos e de solos consistentes e que são reconhecidas pelas apelações da Borgonha e podem ser citadas desde que a uva venha 100% dessa área. Então, clima é uma citação complementar. Como, por exemplo, os Grand Crus de Chablis é uma única apelação Grand Cru. É uma única. Mas, se a uva vem 100% de um desses climás de Grand Cru, porque os Grand Crus de Chablis são divididos em 7 parcelas, 7 climás, pode colocar o nome desse clima. Como, por exemplo, aqui a gente está vendo aqui um
um vinho do William Ferré, com uma parcela, um climat de Chablis, ó, Chablis Grand Cru, e vocês vão ver a apelação, ó, apelação Chablis Grand Cru Contrôlé, e um climat aqui, uma parcela chamada Leclos, que é inclusive a maior delas e uma das mais de maior qualidade dos Grand Crus de Chablis. Então isso é um climat. Todo Premier Cru, ele é um climat. Esses Premier Crus demarcados, né? Já explico um pouquinho isso para vocês. Pois bem, um outro termo que aparece aqui é o termo monopólio. Monopólio é quando um desses vinhedos só tem um nome, um dono, um proprietário, como é o caso, por exemplo, do famoso Mouton. Vocês estão vendo aqui, né? Mouton é um monopólio do Domaine Long de Paquis, que ele é um Grand Cru. Vocês podem ver aqui, ó, escrito, ó, Grand Cru, Chablis Grand Cru, que só essa parcela desse vinhedo, só quem é proprietário é o Domaine Long de Paquis. E é um Grand Cru de alta qualidade e tudo mais. Pois bem, alguns outros termos aqui, só para a gente não ficar confuso, que a gente vai aparecer também em Chablis, é o conceito de vervin, ou seja, vinhas velhas. E quando essas vinhas são mais antigas, podem citar no rótulo, como é o caso do vinho que eu estou degustando com vocês. Ele é de vinhas velhas, não é obrigatório, o produtor bota se quiser. Tá? Então, normalmente, a partir de 25 anos, 30 anos, os produtores já marcam nos rótulos, dizendo, olha, são vinhas velhas, que é aquilo que a gente falou, né? Diminui o volume, aumenta um pouquinho a concentração dos vinhos. E isso é legal. Tá, vamos lá. Vamos ver aqui umas perguntas de vocês antes da gente avançar, tá? Esses aqui são os conceitos só para a gente poder ter uma base aqui, para a gente poder avançar em alguns temas, tá? Vamos lá, eu vou servir enquanto isso. Enquanto eu vou respondendo aqui a pergunta de vocês, eu servir um pouco mais um golinho desse vinho, pra gente ver como é que ele tá se comportando, né? Tá bom. Vamos lá. Deixa eu ver aqui algumas perguntas de vocês que a gente pode mandar. A questão do aquecimento global, já expliquei. O pessoal tinha colocado, foi a Alessandra que tinha perguntado aqui. Aquecimento global é exatamente isso, né? Tá ficando mais quente, tá ajudando a ter uma maturação extra das uvas, mas em compensação tá trazendo mais risco de granizo, tá fazendo, né, mais riscos de geada, e isso vai diminuindo as safras, né? Ou seja, a videira vai sofrendo um pouco mais, as intempéries vão acabando aí com a produtividade, e pode acabar com safras inteiras, tá, gente? Então, atenção, são problemas bem sérios e Chablis sofre bastante com isso. Vocês tinham perguntado a questão, o que é geada negra? A Márcia tinha perguntado. Geada negra é aquela geada muito forte que vem e simplesmente acaba com praticamente a safra inteira. E essa geada negra, ela acontece normalmente quando entra a primavera, começa a esquentar, de manhã é muito frio, né? Ou seja, no final da noite, da madrugada, é a parte mais fria do dia, ou seja, passou a noite inteira sem sol. De manhã é o mais frio que tem, quando vai começar ali a amanhecer, e aí a temperatura pode cair muito rapidamente, e pode ser muito forte, e a geada negra é aquela geada tão intensa que mata toda a brotação. Que pode acabar com a safra, tá? Pode acabar com a safra. Então, isso é a geada negra, que é um problema. Por isso que eles botam aqueles queimadores, por isso que eles jogam, às vezes, água para o brotinho criar uma camadinha de gelo e ser protegido dessa temperatura, para baixar dessa redução muito brusca de temperatura que pode queimar o broto, porque daí ele fica na temperatura congelada ali dentro, o broto fica protegido. Então eles usam essas técnicas, só que isso é tudo muito caro, né, gente? Não é fácil. Vamos ver o que mais. O Rodrigo perguntando, 25 anos não é muito jovem para que a gente entende de vinhas velhas? Então, Rodrigo, não tem... pode ser, tá? Eu concordo com você. E não tem uma regra para isso, né? Não tem uma regra. Quando regrarem as apelações que criarem regras, talvez, mas não tem uma regra para definir vinhas velhas. Então, os produtores na Borgonha, a partir de 25 anos, já estão usando esse conceito. 30 anos, a grande maioria. Mas assim, quando a gente fala de vinhas velhas, gente, pode ser vinhas centenárias na Borgonha, tá? Pode ser vinhas que vão muitos e muitos anos. Mas eu concordo, né, Rodrigo? Eu preferia o conceito de vinhas velhas mais organizado e bem direcionado. Vinhas velhas é a partir de 50 anos, né? Enfim, concordo contigo. Marcelo perguntou, qual a diferença de Petit Chablis para os demais Chablis? Já vou explicar, tá, Marcelo? A gente vai ver que, de modo geral, o Petit Chablis, por mais que seja uma apelação village, são os vinhos de menor qualidade. São as áreas menos interessantes de Chablis,
São as áreas mais baixas, menos presença de calcário no solo, enfim, né? Mas, enfim, a gente já dá uma olhadinha nisso. As áreas mais planas, tá? São os vinhos mais simples e menos caros, né? Vinhos mais baratos. A Viviane perguntou se eu conheço o Chablis do Domaine Roland Levantrou. Conheço esse produtor, Viviane, ele é espetacular. Conheço, é um dos melhores produtores de Chablis. E assim, ó, recomendo fortemente os vinhos dele, tá? São muito, muito bons. Quem importa eles pro Brasil é a Cellar, se eu não tô enganado. E são muito bons. Os Premier Cru deles são incríveis, são vinhos espetaculares, tá? Recomendo fortemente. Recomendo. Muito, muito bom, tá? O Rodolfo perguntando, esses 18 meses em Surli do vinho é em tanque de aço inox? Normalmente sim. Normalmente sim, tá? Depende de cada produtor, né? Pode fazer Surli em barrica, pode fazer Surli em aço inox. Normalmente eles fazem aço inox porque não querem passar aqui por madeira. Dá para fazer volumes um pouco maiores e tudo mais. E sim, mas pode fazer nos dois, tá? A Fernanda perguntando solo de Portland. Sim, Petit Chablis tem solo de Portland. A gente já vai dar uma olhada nesses solos agora. E a gente vai ver que Portland, de modo geral, é um solo calcário, mas com menos presença de argila, menos fósseis marinhos, então um pouco menos de cal como um todo. A gente vai dar uma olhada nisso. O Rodolfo, eu entendi que ele tinha dito que o vinho não passa por barrica. Depende do vinho, né? Alguns passam, alguns não passam por barrica. Então, Chablis, o controle na verdade, o uso da barrica é muito mais indiscriminado. Esses dois produtores aqui não passam, tá? Esses dois vinhos que eu tô degustando aqui, eles não passam por barrica. Mas podem passar, tá? Não tem nenhuma regra que não permita. Só que normalmente a barrica, quando eles usam barrica, se usam barrica nova é pouca quantidade nos vinhos de mais alta qualidade, como os Grand Cru e alguns Premier Cru, e pouca quantidade de barrica nova. Esse aqui que eu tô provando não passam por barrica, tá? Passam por Surli. Os dois passam por Surli de longo tempo e mais em tanques de aço inox. Tá, beleza. Vamos voltar um pouquinho para a aula e até volto aqui para a gente seguir o nosso conteúdo, porque daí a gente fala de solos de argila com muita presença de calcário. E tem dois solos aqui bem importantes, de eras diferentes, porque a Borgonha, antigamente, era um grande mar. E esse mar de diferentes eras, o que acabou acontecendo? Com o passar do tempo, áreas desse mar ficou com aqueles crustáceos que se depositaram no fundo e foram criando camadas diferentes de solo, e esse solo ficou muito rico nesse calcário de crustáceos marinhos, ostras, crustáceos e outros. E esse solo mais antigo, que ficou com muita presença dessas ostras, desses crustáceos, desses fósseis marinhos, aqui da Borgonha é o famoso solo de Quimeridian, que é esse solo exatamente rico em argila, com muitos minerais e muitos fósseis marinhos. E esse solo ele é muito presente aqui em Chablis. E esse solo, ele é o solo considerado de melhor qualidade aqui de Chablis. Por quê? Porque tem mais concentração, gera mais concentração nos vinhos. Tem mais argila, tem mais fósseis marinhos, faz também uma presença maior de calcário, minerais diferentes, que geram um perfil bem diferente nos vinhos. E é nesse solo, que é o solo mais antigo, chamado solo de Quimeridian, que ficam os Grand Crus e os melhores vinhos Premier Cru de Chablis. Tem um outro solo que se formou um pouco mais adiante, estamos falando aí algo em torno de 140 milhões de anos, que é o solo de Portland, que é uma argila também com presença de calcário, forma essas pedras calcárias aqui, né, bem sedimentado, só que com uma concentração um pouco menor, um pouco menos minerais, uma composição de minerais um pouquinho diferente, principalmente com menos fósseis marinhos, e que faz vinhos de alta acidez, mas com um pouco menos de profundidade, com um pouco menos de concentração de sabor. E é nesse solo de Portland que vão estar os vinhos mais simples, principalmente os vinhos de Petit Chablis e algumas áreas de Chablis. Já vou explicar para vocês essas 4 apelações de Chablis. Petit Chablis, Chablis, Chablis Premier Cru e Chablis Grand Cru. Já vamos explicar isso aqui. Sim, são solos do período Jurássico. São solos muito antigos. Então,
é muito peculiar. Por isso que eu mostrei aquela foto daquele solo com aquelas pedras brancas para vocês verem, para vocês entenderem um pouquinho desse perfil, né, dessas características. Pois bem, vamos lá. As apelações da Borgonha, para vocês entenderem, tá? A Borgonha ela é dividida em quatro grandes... Borgonha toda, tá, gente? Lembrando que Chablis está dentro da Borgonha. Então, vou explicar as apelações da Borgonha para chegar nas apelações de Chablis. A Borgonha ela é dividida em quatro grandes conjuntos de apelações. As apelações regionais, que são aquelas apelações de áreas maiores. Muitas delas englobam boa parte da Borgonha. Então a uva pode vir de qualquer lugar. As apelações chamadas village, que são apelações que são de áreas específicas, normalmente próximo a vilarejos, com características mais, digamos, direcionadas para vinhos de maior qualidade. As regras de elaboração dos vinhos dos villages são regras um pouco mais rígidas, e faz vinhos um pouco mais intensos. Dentro dos villages, a gente tem áreas de vinhedos com maior predisposição à qualidade, que são classificados como Premier Cru. Então, todo Premier Cru ele está linkado a um village. O que isso significa? Que um Premier Cru ele está linkado a um village, só que ele é um clima especial e pode levar o nome desse clima, e normalmente esses climas Premier Cru, eles também têm uma regra um pouco mais rígida de elaboração dos vinhos do que os villages. Por isso levam a apelação Premier Cru. Leva o nome do village mais Premier Cru. Como por exemplo aqui tem uma citação, ó, Chablis Premier Cru Momant, né, que é um dos bons villages Premier Cru, uns bons clima Premier Cru de Chablis. E depois a gente tem o topo da pirâmide, na Borgonha, que são os Grand Crus. São 33 Grand Crus na Borgonha. E um único desses 33 está em Chablis, que é exatamente Chablis Grand Cru. Um deles. A diferença é que dentro desse Chablis Grand Cru, desse grande vinhedo, tem 7 parcelas diferentes, que vai levar o nome Chablis Grand Cru, e se a uva vem de uma dessas parcelas, pode levar o nome da parcela. Mas continua sendo Chablis Grand Cru. Certo? Mas a gente vai olhar isso com um pouco mais de calma agora. Aqui um resuminho, né? Para vocês entenderem um pouquinho dessa divisão das áreas dos vinhedos. Chablis, então, é um village, é uma comuna. As apelações de Chablis envolvem a comuna de Chablis e mais outras comunas em volta. O rio Sarrain, ele cruza exatamente a cidade de Chablis, a comuna de Chablis, que aqui é o coração, né, a área mais importante das apelações de Chablis. E vocês vão ver aqui, tá marcadinho, já vou mostrar um mapa com um pouco mais de detalhes, mas vocês podem ver aqui que de acordo com o local, por exemplo, Grand Cru é um grande vinhedo dividido em parcelinhas, que fica bem no leito do rio. E a gente vai entender que o Grand Cru é a melhor área porque é o solo em melhor inclinação, é o solo que recebe mais, a inclinação que recebe mais sol, é o solo muito rico em Kimmeridgian, é um solo que tem uma boa drenagem. Então é a melhor área que forma aqui o Grand Cru. Depois a gente vai ter as áreas de Premier Cru, as áreas de Chablis AOC e as áreas de Petit Chablis. Mas o bom é que Chablis, aqui olhando um pouquinho, né? Olha que lindo que é Chablis, né? Aqui a gente consegue ver bem o que a gente quer mostrar. Por exemplo, áreas em inclinação, áreas planas. Percebam aqui que tem áreas com sol e áreas com menos sol. Tem inclinação para um lado, tem inclinação para o outro. Então, tudo isso é que vai fazer com que cada área seja muito específica. As áreas com inclinação, principalmente com os vinhedos que estão com exposição leste, sudeste e sul, recebem mais sol. Se estão em inclinação, favorece a incidência de sol nos cachos. Quando está na área plana, o sol vem em diagonal
um vinhedo faz sombra para outro vinhedo. Ou uma videira faz sombra para outra videira. E aí acaba as uvas recebendo menos sol. Na inclinação elas recebem mais sol. Então por isso que os Grand Crus eles ficam na encosta. Chablis Grand Cru fica bem assim. Chablis Grand Cru ele é um vinhedo todo de Grand Cru. O Village de Chablis fica aqui embaixo, né? E aí a gente vai ter as áreas planas e a gente vai ter as áreas em encosta. Pois bem, já vou mostrar um mapa mais detalhado para vocês. Mas vamos separar e vamos dividir agora o que são as apelações da Borgonha, mas agora o que são as apelações em Chablis. Chablis é dividido em 4 apelações. E aqui um ponto importante, porque Chablis também é tão valorizado. Em Chablis não tem apelação regional. Tudo que leva o nome Chablis já começa na apelação Village. Então não tem apelação regional em Chablis. Então toda vez que levar o nome Chablis, já está indo para o nível Village. E é daí para cima. Por não ter essa apelação regional, o que acabou acontecendo? Os vinhedos de Chablis começaram a crescer muito. Porque começou a partir dos anos, vamos lá, a partir dos anos 50, anos 60, começou uma demanda grande pelos vinhos de Chablis e começou a crescer muito a área. Só que a área que era a principal, que a gente chama, né, a James Robson chama de o coração de Chablis, que é em volta da comuna de Chablis, onde tem os Grand Crus, a maior parte dos Premier Cru, ali é a área principal. Como o Chablis começou a crescer, o que eles fizeram nos anos, final dos anos 40? Já existia a apelação Chablis, que é essa apelação aqui, né, que dá inclusive o nome para toda a área, né, apelação Chablis Contrôlé, que tinha algumas áreas em encosta, tinha alguma mistura de solos de Meridian e solos de Portland, só que a área começou a se expandir muito, e áreas mais planas, áreas sem tanta presença de solo de Meridian, né, muito mais solos de Portland, às vezes áreas com um pouco mais de solos um pouco mais úmidos, mais matéria orgânica, a qualidade não era tão alta. Então o que Chablis fez? O que a apelação fez? Criou uma apelação Village, não é regional, é Village, para os vinhos mais simples de Chablis. E chamou de Petit Chablis. Então são as áreas mais planas, que não tem relevo, com solos com maior presença de marga de Portland. Marga é a mistura de argila e calcária, né? Em vez de marga de Meridian, que faz os vinhos mais simples, mas ainda assim com uma acidez destacada, com esse caráter cítrico, são vinhos mais simples. Então são os vinhos, entre aspas, de entrada, são vinhos menos caros de Chablis. São esses vinhos de Petit chamados com e aí a apelação é exatamente essa. Appellation Petit Chablis Contrôlé. A gente sabe que são os vinhos mais simples, mas ainda são villages. Depois, os Chablis mesmo, apelação Chablis Contrôlé, que já começa a ter algumas áreas de relevo, já começa a ter algumas áreas de... com solos de Meridian. Aqui, peraí que tá trocado, tá? Aqui, ó. Aqui os volumes, tá? Chablis, apelação Chablis, que tem 3.367 hectares, tá? Aqui. E Chablis Premier Cru, que tem 783 hectares. É bem menos Chablis Premier Cru. Então aqui, tá? Pronto. Depois eu arrumo no material aqui pra vocês. Só pra ficar certinho, tá? Bom, Petit Chablis tem 1.000 hectares, 1.100. A apelação Chablis, ela é maior. E ela abrange 3.300 hectares. Só que o que aconteceu? O que não era abrangido pela apelação Chablis, eles botaram como Petit Chablis, para ficar o vinho mais barato, menos caro, né? Mais fácil de ser consumido, tudo mais. Então foi ser vinhos menos caros, porque não é Borgonha, né? Então não tem vinho barato. Mas Petit Chablis se tornou o vinho menos caro de Chablis, com uma pegada de Chablis, mas um vinho de entrada. A apelação Chablis Contrôlé, que é a que dá a Village, que também é a Village mais importante. E dentro dessa parte de Chablis como um todo, tem os vinhedos de melhor qualidade, que são os Premier Cru. São 40 climats, e que aí a gente já tem um pouco mais de inclinação, e a gente já tem a presença do solo de Meridian predominando. E tem um único vinhedo, é um vinhedo de 99 hectares, que é o vinhedo Grand Cru
de Chablis, que leva o nome daí Chablis Grand Cru Contrôlé, que aí tem melhor inclinação, solo 100% de Meridian, com esses vinhedos com inclinação e exposição principalmente sudeste praticamente, né? Pegando a melhor sol, melhor relevo, melhor inclinação e que faz os vinhos mais concentrados. E a concentração dos vinhos é exatamente de acordo com esse perfil aqui, que eu digo para vocês é o seguinte, a Jancis Robinson gosta de salientar isso, né? Chablis expressa muito bem a pirâmide hierárquica. Petit Chablis é um pouco mais leve, Chablis é um pouco mais intenso, Chablis Premier Cru é mais concentrado e os Grand Crus têm a maior concentração de todos. Então a pirâmide hierárquica de Chablis funciona muito bem para essa questão de concentração de intensidade. E claro, o preço vai ser proporcional, né? Vai subindo o nível, vai subindo o preço. Não tem jeito, né? É automático esse processo. Aqui alguns rótulos só para vocês verem, né? Essas apelações. Então, por exemplo, aqui um Petit Chablis. E é bom porque Chablis deixa claro. Então tá escrito, ó, Appellation Petit Chablis Contrôlé. Vai estar aqui. Depois Chablis. Então essas duas sendo apelações villages, né? Então vai estar aqui, ó, Appellation Chablis Contrôlé. Premier Cru, vai estar escrito lá. Appellation Chablis Premier Cru Contrôlé. Eu sei que é um Premier Cru de Chablis. E se tiver uvas de um vinhedo específico, vai citar o nome, pode citar o climat aqui, como aqui Momã. E o Grand Cru, fácil de identificar. É com o nome Grand Cru também, ó. Chablis Grand Cru, ó. E aqui, ó, Appellation Chablis Grand Cru Contrôlé. Então, 4 apelações, né? Lembrando que os Premier Cru, eles são vinculados ao village, né? Chablis. E quando leva nas parcelas específicas, nos climates específicos, pode trazer o nome do climat complementando o rótulo. O que é legal nos produtores de Chablis é que, de modo geral, eles pegam diferentes parcelas, diferentes áreas, estão cada vez mais vinificando essas parcelas separadas, e isso é muito legal porque a gente consegue ter perfis diferentes. O potencial de guarda desses vinhos são longos, porque tem uma concentração de sabor e tem uma intensidade de acidez muito alta, principalmente os Grand Crus. Os Grand Crus aí tranquilamente duram, olha, 15 anos para mais, tranquilamente. Os bons Premier Crus chegam a isso também. Chablis, de modo geral, são vinhos para o consumo um pouco mais rápido. Petit Chablis é para consumo bem rápido. Lembrando que sempre produtores podem fazer perfis diferentes, né? Agora em Chablis, nessa imersão que eu tive lá, foi muito legal porque, visitando os produtores, a gente pôde comparar, por exemplo, né, um vinhedo Grand Cru, Bouguereau, de 2012 com 2019. Então, provar esses dois vinhos juntos para comparar o que é a evolução desses vinhos, né, como eles evoluem, como eles se apresentam. Também pegar parcelas diferentes, né, parcelas diferentes de cada uma das áreas, né? Bouguereau de uma parcela um pouco mais alto, Bouguereau de uma parcela um pouco mais baixa. Depois comparar mesma safra de diferentes Premier Cru, né? Diferentes áreas. Então foi muito legal de estar lá e poder provar isso e entender que tem um fio condutor nos vinhos de Chablis. Tem um fio condutor, mas eles se expressam de forma muito diferente. E aqui é muito legal porque as técnicas de vinificação, aqui na William Febvre, eles acabam fazendo a mesma vinificação para todas as linhas. Então, Premier Cru, eles são vinificados iguais. E a gente consegue ver bem a diferença que tem em cada área, né? Cada parcela, cada clima diferente, como se expressa de forma diferente. Mas é isso, né, gente? No sentido de aproveitem Chablis, que é menos caro. É menos caro da Borgonha. Aqui para vocês verem, né? Aqui dá para ver esse mapa, ele é ótimo. Mostrando a área de Chablis, das apelações. Vocês estão vendo marcadinho em amarelo clarinho as áreas de Petit Chablis, que essas áreas mais planas, então solo um pouco mais fértil, mais presença de marga de Portland. As áreas em laranja são as áreas Chablis, Chablis Village. As áreas em laranja escuro são os Premier Cru. Então percebam aqui no meio dos Chablis a gente tem algumas áreas de Premier Cru. E um vinhedo único de Grand Cru aqui na
areazinha bem rente ao rio, bem próxima à comuna de Chablis, que vale a pena vocês visitarem, é uma comuna deliciosa de se andar, de se provar vinhos, tem vários wine bars, tem vários pequenininhos restaurantes, é uma delícia, uma comuna bem pequenininha, tá? Bem pequenininha. E aqui os Grand Crus, ó, as 7 parcelas dos Grand Crus de Chablis. Lembrando que é uma única apelação sempre chamada Chablis Grand Cru. E aí as diferentes parcelas, né? Leclos, Blanco, Rougeot, né? Que muitos questionam, né? Valdeci. Enfim, então aqui as 7 parcelas diferentes dos Grand Crus de Chablis. E aqui eu fiz essa foto, ó. Isso aqui é a rua, é uma ruela que tu sai de Chablis, na vilarejo, caminhando. Tu caminha 5 minutos, tu fica de frente para os Grand Crus de Chablis. Então aqui só para vocês verem, ó. Aqui, olha o solo extremamente rico em calcário. Nessas pedras de marga de Kimmeridgian. Inclinação, olha o relevo. Olha a quantidade de sol aqui, né? Uma pequena florestinha protegida lá em cima. A inclinação aqui que vai mais ou menos de 100 metros até 250 metros de altitude. Favorece bastante a insolação. Então, os vinhedos em exposição sudeste, recebendo bastante sol. E aqui as uvas maturam muito bem. Ganham grande concentração, ganham grandes intensidades. Dica para vocês, tá, gente? Aproveitem Chablis. Gosta de vinho branco? Provem Chablis, porque Chablis tem uma qualidade maior e tem um preço um pouco menor, comparado com outros vinhos da Borgonha. Procure bons produtores. Bons produtores fazem bons vinhos. E essa dica é uma dica de ouro para vocês, tá? Dica de ouro. Por quê? Porque realmente Borgonha está cada vez mais caro, volumes estão cada vez menores. Certo? Bom, deixa eu trazer algumas interações de vocês aqui. A Vivian perguntou qual é a uva. Chablis 100% Chardonnay. Vinhos brancos 100% Chardonnay. Depois o Marcelo perguntou aqui, um Petit Chablis pode ter uma boa duração de guarda até 2 anos? Pode, bons produtores podem durar um pouquinho, tá? Tem bastante acidez, mais até 2 anos, 3 anos até vai, tá? Mas tome o quanto antes, Petit Chablis para consumir o quanto antes. O Rogério falando, incrível aula, quantidade de detalhes para comemorar a aula 120. Também gostei, eu gosto muito de Chablis, eu tô aqui tomando um Chablis com vocês, né? Provando um Chablis com vocês. Essa tensão ácida, esse sabor de Chablis, né? A gente sente, né? Essa acidez tartárica muito presente, realmente gostosa, né? Faz a gente salivar bastante. Incrível, incrível. Uma aula fantástica, diz a Solange. Gostei dos gráficos e tudo mais. Boa didática. Bom que vocês gostaram, né? Então, dicas de ouro para vocês aqui. Dicas finais. Provem Chablis, tá? Provem Chablis. Tá cada vez mais caro, tá cada vez mais limitado. São menos caros, né? São menos caros do que os outros brancos da Borgonha como um todo. Mesmo o Grand Cru, né? Prova os Grand Crus de Chablis. Eles são menos caros que os outros Grand Crus. Premier Crus são menos caros. Então aproveitem, tá? Aproveitem para tomar Chablis, que é uma dica de ouro para vocês. A Cátia perguntou, professor, consegue colocar esses mapas na última página do material em tamanho maior? Estão lá no material na área do aluno. É só baixar, tá, Cátia? Entra na área do aluno e tem lá 3 mapas grandões para vocês em alta resolução para vocês baixarem, tá? Entra lá e baixa. Inclusive tem um mapa de Chablis grandão lá em alta resolução. Só baixar lá que vai estar lá à disposição, tá bom? Bom, eu tô provando esse vinho aqui, gente. É impressionante o perfil desse vinho. Olha, por R$300, 300 alguma coisa, entrega muita qualidade, por isso que é bom, né? Bons produtores, ó a dica para vocês. Tomem Chablis de bons produtores e sejam felizes, meus amigos. Porque assim, ó, vocês vão ter experiências muito boas, com perfis entregando qualidade, bastante característica, muito gostoso. Então fica a dica aí para vocês. Aproveitem, porque realmente Chablis tem aí cada vez menos volume, cada vez safra de maior qualidade, mas os vinhos ficando mais caros porque tem um volume menor. Não tem jeito, né, gente? Não tem mágica. Então, é isso. Perguntando o vinho que eu provei com vocês. Tô perguntando aqui, peraí que eu mostro aqui. Eu provei aqui, ó. O Domaine Fevre, né? Que importa é a Cellar pro Brasil. É um velho vinhos, né? Vinhas velhas aqui. Esse vinho faz 18 meses em pastagem em Surly, né? Traz bastante essa concentração,
essa intensidade. São vinhedos orgânicos e, né, eu gosto muito, assim, de tomar bons vinhos e não pagar tão caro. Acho que isso dá uma satisfação pra gente, né? Porque, R$ 300, ok, é caro? É caro. Mas entregando uma qualidade muito, muito alta, né? Isso eu acho que vale também que a gente ressaltar, né? Eu não gosto muito desse termo custo-benefício, mas pagar R$ 300, a gente às vezes paga R$ 300 por um vinho muito ruim, um vinho mal menos, e né? E R$ 300 por um vinho da Borgonha de alta qualidade, vale muito a pena. Então, bons produtores aí, né? É o caminho. Turma, foi bem legal. As interações de vocês foram incríveis. Adorei a gente passar um pouquinho mais por Chablis, né? Adorei a gente para reviver um pouquinho mais aí de Chablis, que Chablis é bem bacana. E vale a pena. Provem, procurem bons produtores, né? Boas importadores aqui no Brasil, que vocês vão ter boas experiências, né? Foi incrível a gente falar e provar Chablis, né? E esse vinho tá cada vez mais espetacular. Esse vinho tá incrível. Vou seguir mais alguns testes de harmonização com eles, tá bom? Adorei a aula, turma, aquele beijo muito mais que especial, aquele brinde final. Você acabou de ouvir uma aula de vinhos do professor Marcelo Vargas, em formato de podcast. Para mais conteúdos, dicas e materiais sobre a bebida, acesse o site www.marcelovargas.org. Um forte abraço e até o próximo encontro.